Um estrondo ensurdecedor rompeu o ar quando um cinto de couro atingiu uma mulher grávida no chão de mármore de uma cobertura luxuosa. Seu marido gritava em fúria cega, acusando-a de traição. Mal sabiam eles que a pequena câmera vermelha, piscando sobre suas cabeças, estava gravando tudo. Em apenas alguns segundos, sua vida de poder, riqueza e controle se transformou na evidência de sua própria destruição. O que se seguiu foi uma tempestade de vingança, verdade e justiça que abalaria toda uma nação. Ela não era apenas uma vítima. Era a mulher que faria o mundo inteiro vê-lo arder. Fique comigo, porque o final vai te deixar sem palavras. O primeiro som foi o chicote do couro cortando o ar. Depois veio o golpe. Ressonou como um tiro no chão de mármore. Mentirosa! Ele gritou. Sua voz tremia de fúria. Sua respiração era pesada, e as veias de seu pescoço palpitavam sob a luz dourada do lustre. Javier Morales, um CEO influente, marido e autoproclamado homem de honra, segurava o cinto enrolado na mão como se fosse uma arma. Seus olhos ardiam com a loucura do ciúme. Valéria recuou cambaleando. Seu corpo tremia e as lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto tentava proteger a barriga. Ela estava grávida de 5 meses. Descalça, com um vestido de seda solto agora manchado de lágrimas e suor. Por favor, Javier, me escute. Eu não fiz nada. Ela implorou entre soluços, mas ele não ouviu. Sua raiva era mais forte do que suas palavras. O cinto bateu novamente. Um estalo brutal, seguido de um grito. O som preencheu a cobertura, cru e animalesco. Seus joelhos cederam e ela caiu no mármore frio, abraçando o ventre. Pare! Por favor, pare! Ela chorou. Sua voz quebrou quando o próximo golpe atingiu seu ombro. Javier se erguia sobre ela, o rosto distorcido, a respiração ofegante. Eu vi as mensagens. Não minta para mim de novo, gritou. O cinto sibilou novamente. A fivela roçou seu braço, deixando uma marca vermelha que inchou instantaneamente. As lágrimas de Valéria se misturaram com o sabor metálico do sangue em seu lábio. O salão, antes um templo de luxo, havia se tornado um campo de batalha. O murmúrio suave da cidade contrastava com o caos interior. Taças de vinho tremiam na bancada. O reflexo da lâmpada piscava no chão polido. Na parede do fundo, uma pequena luz vermelha tremeluzia sem descanso a partir de uma câmera de segurança oculta. Gravava tudo, cada grito, cada golpe, cada respiração desesperada. Valéria tentou se arrastar. Seus dedos escorregavam no mármore liso. Javier, eu juro pelo nosso filho que não te traí, disse com a voz embargada. Ele a segurou pelo pulso e a levantou bruscamente. Pare de mentir para mim, sussurrou com raiva em seu ouvido, sua saliva espirrando em sua bochecha. O aroma de seu perfume se misturava com o cheiro do medo. Você acha que pode me humilhar na minha própria casa? Ela balançou a cabeça, tremendo. Você está me machucando, murmurou. Ele levantou o cinto novamente. Desta vez ela gritou antes que o golpe caísse. Sua voz se quebrou em um choro histérico, tão dilacerante que o fez hesitar por um segundo. Mas ele bateu mesmo assim. O cinto se chocou contra suas costas e ela desabou, encolhendo-se, protegendo a barriga com os braços. Seus gritos se transformaram em arquejos. Mal conseguia ver através das lágrimas. Sua mente se agarrou a um único pensamento: o bebê. Ela murmurou em meio à dor: por favor, que nada aconteça com o bebê. Mas a fúria de Javier havia afogado toda a razão. Ele caminhava em círculos, o cinto pendurado em sua mão, o rosto inflamado, a voz trêmula de humilhação. Você me fez parecer um palhaço na frente de todos. Todos estão rindo de mim.
Valéria olhou para ele do chão. Ninguém está rindo de você. Você está imaginando, sussurrou fracamente. Suas palavras o atingiram como um golpe. Imaginando, repetiu, em um tom baixo e perigoso. De repente, ele chutou a mesa de centro. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços. O barulho a fez gritar novamente. As lágrimas embaçavam sua visão. Sua pele ardia. Todo o seu corpo tremia. Mas algo dentro dela começou a mudar. O medo se transformava em uma faísca de desafio. Seus olhos procuraram a pequena luz vermelha na parede. Piscava, fria e constante. Continuava gravando. O cinto caiu de sua mão com um baque surdo. Ele se agachou e agarrou seu queixo com força. Você não vai sair deste apartamento até que eu diga. Ele sibilou. Você vai se arrepender. Ele soltou uma gargalhada amarga. Você acha que alguém vai acreditar em você? Eu controlo cada tela nesta cidade. Os lábios dela tremeram, mas ela respondeu com um fio de voz. Desta vez, não. Ele ficou imóvel por um instante. O que você disse? O olhar de Valéria se dirigiu para a câmera. Você a instalou. Ela está conectada ao sistema de nuvem da sua empresa. Já está salvando tudo. A cor sumiu de seu rosto. Ele abriu a boca, mas um zumbido agudo soou do interfone. Segurança, disse uma voz masculina. Recebemos um relato de gritos. Está tudo bem, Sr. Morales? Javier recuperou o controle imediatamente. Ele ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo e respondeu com calma. Está tudo bem. A voz de Valéria se elevou do chão. Rouca, mas clara. Não, não está tudo bem. Ele me agrediu. Sua confissão ficou suspensa no ar. A porta se abriu. O gerente noturno entrou junto com uma vizinha que carregava uma bolsa de gelo. Ela congelou ao ver a cena. A mesa destruída. O cinto no chão. Valéria tremendo e abraçando a barriga. O que aconteceu aqui? Perguntou a mulher. Ela caiu, disse Javier rapidamente. Está fora de si. Valéria tentou se levantar. Suas pernas tremiam. Ele está mentindo, disse chorando. A câmera viu tudo. O gerente olhou para a luz vermelha piscando. Seu rosto ficou pálido. Precisamos chamar a polícia. Nem pense nisso, gritou Javier. Mas a vizinha já discava o número. Emergência, por favor. Uma mulher está ferida. Ele a olhou com uma calma sinistra. Você vai se arrepender disso. Ela o olhou nos olhos. Não, Javier. Quem vai se arrepender é você. Minutos depois, os paramédicos chegaram. Seus passos e vozes firmes preencheram a cobertura. Um deles se ajoelhou ao lado dela. Pode me ouvir? Tente não se mover. Meu bebê, sussurrou. Por favor, verifiquem meu bebê. Seu pulso estava acelerado, a respiração ofegante. Eles a levantaram com cuidado e a cobriram com um cobertor. A câmera continuava gravando. Sua pequena luz vermelha brilhava no reflexo do mármore. Javier permaneceu de pé, junto à janela, imóvel, observando-a ser levada. Pela primeira vez, o poderoso diretor parecia pequeno. Atrás dele, o cinto jazia no chão, enrolado como uma serpente. Lá fora, as sirenes uivavam sobre o horizonte de São Paulo. Valéria fechou os olhos quando as portas da ambulância se fecharam. Ainda ouvia seus próprios soluços. Ainda sentia a ardência dos golpes, mas agora algo mais queimava dentro dela. A certeza de que existia uma prova. A verdade havia sido capturada, salva e selada. Ela apoiou a mão em sua barriga. O bebê continuava se movendo. Vivo. Suas lágrimas cessaram enquanto as luzes da cidade piscavam através da janela. Acabou, sussurrou, embora soubesse que não estava. No silêncio do veículo, a última imagem em sua mente foi aquela luz vermelha piscando, fria e implacável, registrando o momento em que tudo mudou. A câmera nunca desviou o olhar. E agora,
ela também não desviaria. 27 minutos antes, o apartamento estava em silêncio. O ar cheirava a jasmim e cera cara. A luz da tarde se derramava sobre os pisos de mármore branco da cobertura dos Morales, pintando reflexos dourados em cada superfície. Da varanda, São Paulo brilhava tranquila, sem saber o caos que estava prestes a explodir por trás daquelas paredes de vidro perfeitas. Valéria estava de pé junto à bancada, cortando morangos em uma tigela de cristal. Sua barriga já começava a aparecer, uma curva suave sob a blusa de seda. Uma melodia instrumental soava do alto-falante inteligente, a mesma lista que Javier havia escolhido meses atrás, quando souberam que ela estava grávida. Para manter o bebê calmo, ele havia dito. Naquela época, ela havia sorrido. Agora, a música apenas a lembrava de controle. A porta se abriu com o leve som do sistema de segurança. Javier entrou, alto, impecável, com o telefone e uma pasta de trabalho na mão. Seu rosto estava inescrutável, mas o ar mudou assim que ele cruzou a soleira. Valéria sorriu com cautela. "Você chegou cedo", disse. Ele não respondeu. Deixou o telefone sobre a mesa e endireitou um porta-retrato de prata que nem estava torto. "As reuniões foram canceladas", disse por fim. Seu tom era cortante, quase ensaiado. "Você saiu hoje?" Ela balançou a cabeça. "Apenas ao médico. Eu te mandei uma mensagem. Eu sei." Ele caminhou pela cozinha, verificando o fogão, a geladeira, as persianas. Ele fazia isso frequentemente agora, movendo-se pela casa como um inspetor, procurando evidências de algo invisível. E quem era o homem fora da clínica? Valéria franziu a testa. "O homem com a pasta. Ele trabalha lá, cuida dos formulários." Os lábios de Javier se apertaram em uma linha tensa. "Você falou com ele?" Ela hesitou, confusa. Apenas para assinar os papéis. Ele assentiu uma vez, muito devagar. "Entendo." Um longo silêncio se estendeu entre eles, pesado e sufocante. A música parecia mais alta, como se zombasse da calma. Javier se apoiou no balcão, olhando-a com olhos que nunca se suavizavam. "Eu não gosto que os homens olhem para você", disse. "Você chama muita atenção." As mãos de Valéria tremeram ligeiramente. "Javier, ele estava apenas fazendo o trabalho dele. Você não pode controlar todas as pessoas com quem eu falo. Eu estou te protegendo." "Não, você está me controlando." As palavras escaparam sem que ela as pensasse. Seu peito se apertou instantaneamente. O olhar de Javier endureceu. "Não comece com isso de novo." Ela tentou manter a calma. "Quando proteger se tornou me trancar aqui. Quando o amor se tornou uma lista de regras." Ele riu suavemente, mas não era uma risada gentil. "As regras mantêm o caos afastado, Valéria. Olhe para você. Você tem tudo. Uma casa, conforto, segurança. Eu garanto que nada te machuque. E mesmo assim, você procura motivos para reclamar." Ela deixou a faca sobre a bancada e limpou as mãos. Forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. "Eu só quero respirar, Javier. Escolher pequenas coisas por mim mesma. O que eu como, quem eu vejo, quando eu saio." Ele deu um passo mais perto. "Você não precisa decidir. Eu decido o que é melhor." O coração dela acelerou. Ela deu um passo para trás instintivamente. O aroma de seu perfume a envolveu. O mesmo cheiro que impregnava cada travesseiro, cada corredor, cada canto de sua vida. "Você se ouve falando?" sussurrou ela. Sua voz baixou quase terna, mas aquela ternura escondia a ameaça. "Você deveria ser grata, Valéria. Eu poderia ter escolhido alguém mais fácil, alguém obediente." O estômago dela se revirou. "Era isso que você queria? Obediência em vez de amor?" Ele olhou para a barriga dela. "O amor não importa se não há respeito." Ela desviou o olhar, piscando rapidamente para conter as lágrimas.
Ele não gostava de vê-la chorar. Dizia que a fazia parecer fraca. Ela caminhou até a mesa de jantar e pegou um pequeno caderno, sua lista de controle pré-natal. Estava cheio de lembretes, notas médicas e nomes de bebês, coisas normais, coisas seguras. Ela o segurou como se fosse um escudo. Eu já marquei a próxima consulta, disse em voz baixa. O Dr. Luiz confirmará o batimento do bebê amanhã. Javier parou. O nome acendeu algo em sua mente. Luiz? Sim, o Dr. Luiz Hernandes. A mandíbula de Javier se apertou. Por que você não me disse esse nome antes? Não achei que fosse importante. Ele se aproximou novamente. Para mim é. Ela sentiu a garganta seca. Javier, por favor, é só um médico. Ele soltou uma risada amarga. É o que todos dizem. O telefone dele vibrou sobre a bancada. Ele o pegou, olhou para a tela e seus olhos escureceram. Você escreveu para ele esta manhã. O coração dela parou por um instante. Eu escrevi para a clínica, não para ele. Ele virou a tela para ela. Aqui está o nome dele. Olhe. Ela leu a mensagem. Obrigada. Nos vemos amanhã. Seus dedos tremeram. É uma mensagem automática de confirmação. O sistema assina com o nome do médico. Ele não respondeu. Deixou o telefone virado para baixo sobre a mesa e a observou. Seu silêncio era mais alto que os gritos. Os segundos se esticaram. Lá fora, uma buzina soou ao longe, sem sentido. Finalmente, ele falou. Sua voz estava calma, e isso a assustou mais do que a raiva. Você acha que eu sou um tolo? Eu acho que você está cansado, disse ela suavemente. Você trabalhou demais. Descanse, Javier. Por nós dois. Ele se aproximou tanto que ela sentiu seu hálito. Você sabe o que homens cansados fazem, Valéria? Eles cometem erros. Confiam em quem os trai. A voz dela quebrou. Eu nunca te trairia. Nós veremos, disse ele lentamente. Ele pegou a pasta e caminhou até a janela da sala, olhando para a cidade como um rei vigiando seu reino. Há câmeras por toda parte. Até aqui, elas me mostram tudo o que eu preciso ver. Ela ficou imóvel. O que você quer dizer? Ele não respondeu. A luz do sol iluminou seu perfil, e seus olhos pareciam de vidro escuro. Naquele momento, ela compreendeu que algo havia mudado. Aquela casa não era mais um lar. Era uma jaula cheia de olhos vigilantes. O homem que ela amava havia se tornado seu carcereiro. Ela engoliu em seco e forçou a voz a soar firme. Eu vou me deitar um pouco, disse. Ele assentiu, sem desviar o olhar da janela. Faça isso e lembre-se do que eu disse. Respeito. Valéria caminhou em direção ao quarto, com as pernas fracas. Assim que fechou a porta, as lágrimas vieram. Ela se apoiou contra a parede, cobrindo o rosto com as mãos. No reflexo do vidro de uma fotografia, ela viu um pequeno brilho vermelho em um canto. Seu coração batia forte. Então, ele a estava observando o tempo todo. Cada refeição, cada ligação, cada lágrima que ela derramava quando ele saía. Ela apagou as luzes e sentou-se na cama, abraçando a barriga. Da sala, a música continuava tocando, aquela melodia suave que antes lhe parecia bonita. Agora soava como uma contagem regressiva. Ao longe, ela ouviu seus passos, lentos, pesados, medidos. Cada um soava como o nó de uma corda se apertando. Ela olhou para o teto e sussurrou para o pequeno ser que crescia dentro dela. Eu vou te proteger. Eu prometo. As palavras tremeram no silêncio, e em algum canto oculto da escuridão, a pequena luz vermelha voltou a piscar, cumprindo sua silenciosa guarda. A luz da manhã se derramava pelo apartamento suave e quente, mas nada naquela manhã parecia em paz. Valéria estava sentada à mesa de jantar, com uma xícara de café intacta esfriando ao lado.
Seu telefone repousava virado para baixo, em silêncio. O leve zumbido da geladeira preenchia o ar. Javier já tinha ido para o escritório, mas sua presença ainda estava em toda parte. Seu perfume ainda impregnava o corredor. Sua voz ainda ecoava em sua mente desde a noite anterior. Cada palavra havia sido um aviso. Cada olhar, uma vigilância. Ela respirou fundo, tentando acalmar o tremor de suas mãos. O ar era denso, carregado com as regras invisíveis que ele havia construído em torno de sua vida. Eram muitas. Regras sobre com quem ela podia falar, quando podia sair, como devia atender às ligações, até mesmo o que deveria vestir. Cada regra disfarçada de cuidado, cada restrição disfarçada de amor. O interfone tocou. Valéria deu um salto. "Sua entrega para a senhora Morales", disse uma voz. Ela hesitou por um instante e depois abriu a porta. Um jovem entregador lhe deu um pequeno pacote branco, vitaminas pré-natais. Ela assinou rapidamente, forçou um sorriso gentil e fechou a porta. Assim que o trinco encaixou, seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Javier. Quem estava na porta? Ela ficou imóvel. Ele devia estar olhando para ela. Seus dedos tremeram enquanto digitava. "Apenas o entregador. As vitaminas que você pediu." O indicador de digitação apareceu imediatamente. "Da próxima vez, não abra até que eu confirme." Valéria olhou para a tela. Sentiu o ar escapar de seu corpo. Ele não estava em casa, mas continuava em toda parte. Observando, verificando, controlando. Ela deixou o telefone de lado, com as mãos ainda trêmulas. No canto da sala, a mesma luz vermelha piscava suavemente. Ela não podia mais olhar para ela sem sentir náuseas. Ao meio-dia, ela tentou ligar para sua melhor amiga, Marisa, que não via há meses. Marisa atendeu com calor na voz. "Valéria, finalmente você ligou. Eu estava preocupada. Você está bem?" Valéria hesitou, olhando para a câmera sobre a televisão. "Estou bem", respondeu com cautela. "Apenas ocupada." "Ocupada?" Marisa riu docemente. "Você está grávida, não trabalhando 16 horas por dia. Vamos, me diga a verdade. O que está acontecendo?" Os olhos de Valéria se encheram de lágrimas. Ela queria contar tudo. Os gritos, o cinto, o medo, mas não podia. "Ainda não. Eu vou te explicar um dia", sussurrou. "Talvez em breve." Então ela ouviu um leve clique, o som de uma segunda linha se conectando. Seu sangue gelou. Javier havia instalado um sistema de monitoramento por segurança. Ela se lembrou do técnico explicando que todas as chamadas passavam pelo servidor doméstico. Ela desligou imediatamente e apagou o telefone. Seu coração batia forte. "Ele escuta", murmurou para si. "Ele sempre escuta." Ela se aproximou da janela, olhando o horizonte de São Paulo. A cidade parecia tão aberta, tão livre, enquanto ela se sentia presa em uma jaula dourada. Ela apoiou a mão no vidro, desejando poder sair sem medo. Naquele momento, uma notificação apareceu na televisão. "Dispositivo conectado. Servidor da Casa Morales." A tela piscou e mostrou uma transmissão ao vivo da câmera da cozinha. Sua própria imagem apareceu ali, de pé em frente à janela, imóvel pela surpresa. Ela pegou o controle remoto e desligou a televisão. Seu peito doía. "Chega!" Ela pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta principal. Queria apenas sair por alguns minutos, respirar ar puro. Mas assim que colocou a mão na maçaneta, o painel de segurança emitiu um bip. Alerta de saída. Usuário não autorizado. A voz automatizada do sistema falou com calma, quase zombeteira. Uma violação de segurança foi detectada. Seu corpo gelou. Javier havia colocado restrições em seu acesso ao prédio. Ela nem podia sair sem a permissão dele. As lágrimas embaçaram sua visão.
Ela se afastou da porta e sussurrou entre dentes cerrados: "Isso não é amor." As horas passaram. O relógio soava cada vez mais alto. Ela continuava sentada no sofá, vazia, olhando para o nada, até que por volta das 3 da tarde, ouviu passos no corredor externo. Eram os de Javier. Seu corpo tensionou. O cartão apitou ao passar pela fechadura. A porta se abriu. Ele entrou sorrindo, com sacolas de comida na mão. "Eu trouxe o almoço", disse com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Ela assentiu debilmente. "Obrigada." Ele deixou a comida e lhe deu um beijo na bochecha. Sua voz estava calma e suave, a mesma que ele usava depois de cada tempestade. "Como foi sua manhã?" "Tranquila", respondeu ela. Ele sorriu. "Bom, é assim que deve ser." Eles comeram em silêncio. Cada mordida tinha gosto de controle. Valéria o observou atentamente, como ele colocava os talheres, como ele limpava as mãos após cada mordida. A precisão de um homem que odiava a desordem. Sua calma a assustava mais do que sua raiva. Quando terminou de comer, ele limpou a boca e olhou para ela. "Por que você ligou para Marisa?" O estômago dela afundou. "Eu não liguei." Ele se recostou, sorrindo com escárnio. "Não minta. Você sabe que eu vejo os registros de chamadas." A garganta de Valéria secou. "Eu só queria saber como ela estava." "Você não precisa saber. Você me tem." Os olhos dela se encheram novamente, mas ela não chorou. Ele se levantou, pegou o telefone da bancada e verificou as mensagens. "Você excluiu as conversas." Inteligente. Ela permaneceu em silêncio. Ele a observou por um longo momento e depois deixou o telefone sobre a mesa. "O problema com a confiança, Valéria, é que uma vez quebrada, ela nunca se conserta." Ela falou com voz firme. "Então pare de quebrá-la você." O silêncio se tornou denso. Por um instante, tudo ficou suspenso. Então ele soltou uma risada baixa, fria. "Você está corajosa hoje. Eu gosto." Ele caminhou até a varanda, abriu a porta e acendeu um cigarro. A fumaça entrou lentamente, flutuando entre os raios de sol. Valéria ficou imóvel, temendo que qualquer movimento provocasse outra explosão. De fora, sua voz chegou tênue e amarga. "As pessoas falam demais. As câmeras não." O coração dela se apertou. Câmeras. Sempre as câmeras. Ela olhou para a parede da sala e pela primeira vez notou, não uma, mas 2 pequenas lentes escondidas nos cantos. Ele retornou para dentro com uma expressão calma. "Não se preocupe, meu amor. Tudo o que eu faço é para te manter segura." Ela sussurrou. "De quem?" "É algo da sua cabeça." "De você mesma?" As palavras a gelaram. Naquela noite, muito depois de ele adormecer, Valéria permaneceu acordada olhando o brilho fraco das câmeras. Ela ouvia sua respiração constante ao seu lado. Na escuridão, ela murmurou para si. "Ele não me ama. Ele me possui." Um soluço silencioso escapou de sua garganta, mas ela logo cobriu a boca. O bebê se moveu dentro dela, um suave impulso que a lembrou de que não estava sozinha. Ela fechou os olhos e colocou a mão sobre a barriga. "Eu vou encontrar um jeito", sussurrou. "Eu vou encontrar a saída." Lá fora, as luzes de São Paulo brilhavam sem fim, bonitas e indiferentes. Dentro, as luzes vermelhas piscavam, marcando cada segundo de seu cativeiro. Cada brilho era um aviso. Cada piscar, um lembrete. O mundo ainda não via nada, mas a verdade já estava sendo gravada em silêncio. Em meio a esse silêncio, Valéria compreendeu que a salvação não viria esperando ser resgatada. Viria com provas, com coragem, com o momento certo. As luzes vermelhas voltaram a piscar, firmes e constantes, contando cada respiração que ela dava.
A noite começou muito tranquila. Não havia gritos, nem vidro quebrado, nem tempestade no ar ainda. Apenas o murmúrio baixo da televisão e o som distante do tráfego de São Paulo, muito abaixo da cobertura. Valéria estava sentada na beira do sofá, com os dedos traçando a borda de um copo de água que ela não havia tocado. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ela permanecia em silêncio, temendo que qualquer palavra acendesse outra faísca. Javier estava do outro lado da sala, olhando a cidade através das enormes janelas de vidro. Seu reflexo parecia mais alto, mais escuro, como uma sombra que havia parado de fingir ser humana. Ele não havia falado desde o jantar. O silêncio entre eles era pesado, um aviso de que algo estava se aproximando. Valéria podia senti-lo se acumulando, como um trovão atrás de uma montanha. O relógio na parede marcava os segundos, cada um mais alto que o anterior. Quando ele finalmente se virou, o olhar em seus olhos não era mais de dúvida. Era de certeza. Ele acreditava que ela o havia traído, e nada do que ela dissesse poderia mudar isso. Ele pegou o telefone da bancada e mostrou a ela. Você excluiu as mensagens. Por que não há nada? Você me acha idiota? Seu tom estava calmo, mas sua mão tremia. Você realmente acha que eu não sei o que você faz pelas minhas costas? Valéria engoliu em seco. Javier, eu não fiz nada. Por favor, me escute. Ele jogou o telefone contra a mesa com tanta força que o som ecoou pela sala. Você fala com outros homens. Você escreve para aquele médico. Você sorri para as pessoas em público. Não negue. As mãos dela tremeram. Ele é meu médico. Ele está me ajudando com a gravidez. Pare de mentir! Sua voz explodiu, tão alta que ela estremeceu. Você acha que eu não vejo como ele olha para você? A respiração de Valéria acelerou. Ela pôde ver suas mãos se fechando em punhos, as veias de seus braços tensas. Ela tentou se levantar, mas os joelhos não a obedeciam. Eu não aguento isso de novo, sussurrou. Você não decide isso. Ele deu um passo lento em direção a ela, os sapatos ecoando no mármore. Você é minha. Ela recuou, balançando a cabeça. Por favor, Javier, você está se machucando. Você está me assustando. Ele parou no meio do caminho, respirando com dificuldade. Por um segundo, seu rosto se suavizou, e ela acreditou que ele se acalmaria. Mas algo dentro dele se quebrou. Ele se virou, abriu uma gaveta e pegou um cinto de couro. Era o mesmo que ele havia usado naquele dia. A fivela brilhou sob a luz do lustre. O coração dela parou. Não faça isso, sussurrou apenas. Ele esticou o cinto entre as mãos. O som do couro deslizando era agudo como uma lâmina. Me diga a verdade. Eu já disse. Não é o que eu tenho. Eu não sei. Você está mentindo. Ele se moveu mais rápido do que ela esperava. O cinto sibilou no ar, atingindo primeiro a mesa e depois seu ombro. A dor veio em um clarão ardente e profundo. Ela gritou, levando a mão ao braço. Pare, por favor. Seu grito apenas alimentou a raiva dele. Você acha que pode zombar de mim? Gritou com a voz trêmula de raiva. O cinto caiu novamente, desta vez sobre seu flanco. O golpe soou seco e definitivo. Ela arquejou, dobrando-se, com as duas mãos sobre a barriga. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela soluçava descontroladamente. Por favor, ela sussurrou entre soluços. Por favor, pare. Mas o homem à sua frente não a via mais como sua esposa. Ele a via como uma inimiga. Seu orgulho havia se transformado em veneno, e agora ele precisava destruir algo. Ela tentou se arrastar, desesperada para chegar ao corredor, mas ele a agarrou pelo pulso e a puxou para trás. Você não vai, ele sibilou. Você nunca vai me deixar. O cinto bateu novamente.
cortando a borda de seu vestido ao roçar o chão. Seu cabelo estava grudado em suas bochechas úmidas. Sua voz estava embargada de exaustão. Por que você está fazendo isso? Porque você me fez assim, ele respondeu ofegando. Você me forçou a me tornar isso. Os olhos de Valéria se dirigiram para a pequena luz vermelha piscando perto do teto. A câmera estava gravando tudo. Aquilo lhe deu uma faísca de força. Ela se virou de lado, abraçando a barriga. Você não vê no que se transformou. Ele ficou parado por um instante, surpreso com seu desafio. O que você disse? Ela o olhou com a voz trêmula, mas firme. Você acha que controla tudo, mas você não pode controlar a verdade. Ele seguiu o olhar dela até a luz vermelha. O pequeno foco brilhava com constância. Sua expressão mudou de ódio para medo. O que é isso? A verdade, respondeu ela. Ele deixou o cinto cair. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O silêncio era denso, apenas quebrado pelo som de suas respirações. Então, como se compreendesse tarde demais o que havia feito, ele correu para o painel de segurança. Suas mãos tremiam enquanto apertava botões tentando parar a gravação. Não está conectado, ele murmurou. Não pode estar. Mas o sistema emitiu um bip suave, confirmando um upload automático. Valéria se levantou lentamente, tremendo da cabeça aos pés. Seus braços estavam cobertos de marcas, seu cabelo grudado no rosto molhado de lágrimas. Acabou, sussurrou. Ele se virou para ela, com a voz quebrada pelo desespero. Não, não acabou. Você vai dizer a eles que foi um acidente. Você vai dizer a eles que eu não quis fazer isso. Ela o olhou, com a voz baixa, mas gelada. Eu não vou mentir por você. Ele deu um passo à frente, mas ela levantou a mão e apontou para a câmera. Fale. O mundo inteiro pode te ouvir agora. Ele parou. Abriu a boca, mas não disse nada. O silêncio entre eles foi mais ruidoso do que qualquer grito que tivessem compartilhado. Ao longe, ouviu-se um som, o zumbido do interfone do prédio. Alguém havia chamado a segurança. Talvez um vizinho. Talvez o destino. A respiração de Javier se tornou errática. Ele olhou para a porta, depois para ela, depois para o cinto no chão. Se você me arruinar, você se arruína também, disse em voz baixa. Valéria ficou de pé com as pernas trêmulas. Não, você se arruinou sozinho. As batidas na porta ficaram mais fortes. Ela recuou para o quarto. O coração batia tão forte que doía. Sabia que devia se manter consciente. Devia proteger o bebê. Não abra essa porta, ele gritou, mas sua voz quebrou. A máscara de poder havia caído. Agora ele parecia um homem assustado, consciente de que a jaula que havia construído para ela havia se fechado sobre ele. Outra batida. Uma voz de fora. Segurança. Está tudo bem? Javier voltou para o painel, pressionando os botões com desespero. A luz vermelha piscou uma última vez antes que a tela mostrasse a frase Upload concluído. Valéria caiu de joelhos, tremendo descontroladamente. O bebê se moveu debilmente dentro dela, lembrando-a de que a vida ainda resistia. Ela sussurrou em voz baixa. Você já está seguro. Eu prometo. Ele permaneceu de pé, olhando para a luz que não parava de piscar, enquanto seu império de mentiras começava a desmoronar, pixel por pixel. Quando a porta finalmente se abriu e os guardas entraram, o cinto ainda estava no chão entre eles, como uma linha que nunca mais poderia ser cruzada. E no reflexo do mármore, aquela pequena luz vermelha continuava brilhando, silenciosa, implacável e verdadeira. O apartamento voltou a ficar em silêncio. Mas não era mais o silêncio do controle. Era o silêncio que vem após uma tempestade. Pesado, quebrado, cheio do eco do que nunca poderá ser desfeito. O chão de mármore ainda brilhava sob a luz do lustre.
embora estivesse manchado com gotas de água, sangue e a sombra tênue de um cinto. Valéria estava sentada no sofá, envolta em um cobertor que uma vizinha havia colocado ao redor dela. Seu cabelo estava úmido pela compressa de gelo que repousava sobre sua bochecha inchada. Ela não chorava mais. Não podia. Não restavam lágrimas. O administrador do prédio estava por perto, falando em voz baixa ao telefone. Sim, ela está consciente. A ambulância está a caminho. Seu tom era sereno, mas suas mãos tremiam. A mulher mais velha que havia descido do andar de cima se ajoelhou ao lado de Valéria e segurou sua mão. Respire, o bebê está seguro agora. Valéria assentiu debilmente. Todo o seu corpo doía, mas o que mais a assustava era o silêncio dentro de seu peito. Ela não sabia se o bebê estava bem, nem sequer sabia se queria sobreviver àquele momento. Seus olhos se levantaram para o canto do teto, onde a câmera piscava debilmente. Aquela pequena luz vermelha, antes símbolo do controle de Javier, agora era a prova que poderia salvar sua vida. A porta se abriu novamente. 2 paramédicos entraram com rapidez profissional. Um deles, um jovem de olhos cansados, ajoelhou-se ao lado dela. Senhora Morales, estamos aqui para ajudá-la. Pode me ouvir? Ela assentiu lentamente. Pode me dizer o que está doendo? Sua voz saiu pequena. Minha costela, meu ombro, meu bebê. O tom do homem suavizou. De acordo. Vamos verificar tudo, sim? Tente não se mover muito. Eles trabalharam em silêncio, verificando seu pulso, sua pressão, os hematomas em seu braço e costelas. Cada toque a fazia estremecer, mas ela se obrigou a permanecer quieta. Do outro lado da sala, Javier estava junto à janela, pálido, imóvel, olhando as luzes da cidade como se esperasse que elas lhe dessem permissão para desaparecer. Quando os paramédicos se voltaram para ele, ele ajeitou a gravata e disse com frieza: Ela caiu. Ela está exagerando. A mulher mais velha, ao lado de Valéria, se virou bruscamente. Isso é mentira, disse com firmeza. Nós ouvimos tudo. A mandíbula de Javier se apertou, mas ele não voltou a falar. O paramédico o ignorou. Ele se virou para Valéria. Nós a levaremos para o hospital, senhora. Garantiremos que o bebê esteja bem. Valéria sussurrou. Por favor, não desliguem as câmeras. O administrador assentiu. Elas continuarão ligadas. Tudo está gravado. O rosto de Javier ficou branco. Vocês não podem fazer isso. É propriedade privada. O administrador o olhou com firmeza. Não mais. Os paramédicos ajudaram Valéria a ficar de pé. Suas pernas tremiam sob seu peso, mas no momento em que sua mão tocou a barriga e sentiu um leve movimento, a força retornou ao seu corpo. Ela sussurrou para o bebê. Continuamos aqui. Lá fora. O corredor cheirava a produtos de limpeza e perfume caro. Os vizinhos olhavam por portas entreabertas, sussurros preenchendo o ar, enquanto os paramédicos a conduziam em direção ao elevador. Ela podia ouvir fragmentos de frases. Foi ele. Pobre mulher. Chamem a polícia. Quando as portas do elevador se fecharam, Valéria finalmente exalou. O zumbido da maquinaria preencheu o silêncio. O paramédico mais próximo levantou o olhar. Você é corajosa, disse em voz baixa. A maioria teria escondido. Ela o olhou confusa. Escondido o quê? Ele apontou para a pequena câmera presa em seu colete. A verdade. Ela não respondeu. Sua garganta se fechou. A verdade. Aquela palavra não lhe soava mais como consolo. Soava como ferida aberta. Quando chegaram ao saguão, as luzes azuis piscavam sobre as paredes de vidro. 2 policiais os esperavam. O mais alto se apresentou com calma. Inspetor Gabriel Torres, senhora Morales, você já está segura.
Nós vimos a gravação. O coração de Valéria parou. Vocês viram? Ele assentiu. O servidor do prédio enviou um alerta automático ao nosso departamento. O sistema fez o upload de todo o material. Javier saiu do elevador atrás deles. Sua voz era baixa e desesperada. Aquele vídeo é propriedade privada. Vocês não podem usá-lo sem meu consentimento. O inspetor o olhou com frieza medida. Ele agrediu a esposa enquanto era gravado. O consentimento não faz parte desta conversa. Javier tentou falar novamente, mas sua voz quebrou. Vocês não entendem. Ela me provocou. Ela... Chega! A voz do inspetor cortou o ar do corredor como uma lâmina. O senhor terá a oportunidade de explicar isso na delegacia. 2 agentes se aproximaram. Javier levantou as mãos. Incrédulo. Para um homem que havia construído um império de câmeras, a ideia de que uma se voltasse contra ele era impensável. Valéria desviou o olhar, incapaz de vê-lo. Seu corpo tremia enquanto ouvia o som fraco do metal se fechando. O som das algemas. Os paramédicos a conduziram para fora. O ar frio da noite queimou sua pele, mas também lhe pareceu purificador. Real. Finalmente ela podia respirar. As luzes piscantes se refletiam nas janelas da ambulância, transformando seu reflexo no fantasma de quem ela costumava ser. Ela subiu na maca, segurando o cobertor com força. Quando as portas se fecharam, ouviu a voz de Javier chamando seu nome à distância. Não soava mais como poder, soava como derrota. Dentro da ambulância, o paramédico ajustou sua máscara de oxigênio. Nós a levaremos para o hospital. Tente descansar. Suas pálpebras se fechavam, mas ela as forçou a permanecer abertas. O bebê? Ele vai ficar bem? O homem deu um leve sorriso tranquilizador. O batimento do bebê está forte. Vocês 2 são lutadores. Ela assentiu debilmente. A sirene começou a tocar e São Paulo se tornou um borrão atrás do vidro enquanto eles avançavam pelas ruas. Ela observou as luzes da cidade passarem, cada uma como uma batida, como um lembrete de que o mundo continuava a existir. Ela sussurrou dentro da máscara, com uma voz suave, mas firme. Chega de silêncio. O paramédico não a ouviu, mas não importava. A câmera, sim, havia visto tudo. E desta vez, a verdade já estava a caminho da justiça. Ao amanhecer, a cidade já havia visto o que aconteceu dentro da cobertura dos Morales. O vídeo se espalhou pelas redes sociais como fogo em grama seca. O que começou como uma única gravação de segurança enviada ao sistema do prédio foi copiado, compartilhado e retransmitido por milhares de contas em questão de horas. Cada tela em São Paulo parecia mostrar a mesma imagem congelada de Javier Morales levantando o cinto. O poderoso empresário que uma vez controlou as telas do país havia perdido o controle de sua própria imagem. Valéria acordou no hospital, cercada por paredes brancas, monitores e o som rítmico do batimento fetal. Por um momento, ela não soube onde estava. Então, a memória voltou como uma onda que a atingiu em cheio. O cinto, a câmera, os vizinhos, as luzes piscantes. Ela tentou se sentar, mas a dor em sua costela arrancou um gemido. Uma enfermeira se aproximou rapidamente. Calma, senhora. Você está segura aqui. A mão de Valéria foi imediatamente para sua barriga. O bebê? O coração do bebê está batendo forte, disse a enfermeira com um sorriso suave. Vocês 2 superaram a noite. Valéria exalou com alívio. Todo o seu corpo tremia enquanto sussurrava. Obrigada. A enfermeira ajeitou o cobertor e apontou para a televisão pendurada na parede. Talvez você prefira desligar isso, disse com delicadeza. Valéria franziu a testa e olhou para cima. Na tela, um título desfilava em letras grandes. Vídeo chocante.
O magnata Javier Morales, acusado de violência doméstica. Uma imagem parada mostrava seu braço em pleno movimento, seu rosto contorcido pela raiva. Abaixo, repetiam-se fragmentos de protestos e declarações de sua empresa. O estômago de Valéria se apertou. Ela pegou o controle remoto e abaixou o volume, mas as imagens permaneceram. Ela não podia escapar delas. O mundo a estava observando. Fora do quarto, os jornalistas já haviam se reunido. Eles enchiam as calçadas, gritando perguntas para qualquer um com uniforme. Dentro do prédio, o pessoal do hospital sussurrava seu nome pelos corredores. Alguns admiravam sua coragem. Outros apenas sentiam curiosidade. 1 hora depois, o inspetor Gabriel Torres entrou no quarto. Seu tom era sereno, mas cheio de propósito. Senhora Morales, vim para atualizá-la sobre a situação. Ela o olhou com cautela. Ele? Está sob custódia, respondeu o inspetor. Foi preso ontem à noite e acusado esta manhã. O vídeo não deixa margem para discussão. Os lábios de Valéria tremeram. Está em todas as notícias. Sim, disse ele. Está em toda parte, mas também é uma prova e ajudará outras mulheres a terem coragem de falar. Ele fez algo muito corajoso. Ela negou lentamente. Eu não fiz nada. A câmera fez. O inspetor esboçou um leve sorriso. Às vezes, isso é o suficiente. Um único instante de verdade. Ele colocou uma pasta sobre a mesa de cabeceira. Abrimos uma investigação oficial. Você terá um advogado e proteção policial durante todo o processo. A garganta de Valéria se fechou. Eu não quero proteção. Eu quero paz. Ele assentiu. Você terá ambas as coisas, mas levará tempo. Quando ele se foi, o quarto ficou ainda mais silencioso. Valéria se recostou no travesseiro, ouvindo o ritmo constante do monitor. O som era frágil e forte ao mesmo tempo, uma promessa de que a vida continuava. Ao meio-dia, o diretor do hospital chegou. Sua expressão era séria, mas sua voz amável. Senhora Morales, há algo que você precisa saber. As imagens de sua casa se tornaram virais não apenas aqui, mas também fora do país. Os jornalistas estão pedindo entrevistas. Estamos fazendo o possível para mantê-los afastados. Valéria fechou os olhos. Eu não quero aparecer na televisão. Eu nunca quis nada disso. Nós entendemos, disse ele suavemente. Mas você não pode parar o que já está lá fora. O que você pode fazer agora é decidir o que vem a seguir. Quando ele saiu, Valéria ficou olhando seu reflexo na tela preta da televisão. Seu rosto estava pálido, o lábio inchado, mas os olhos abertos, vivos. Pela primeira vez em meses, não havia ninguém dizendo o que vestir, o que dizer, como respirar. O silêncio do quarto não era mais controle. Era liberdade. Ela pegou o telefone da mesinha e discou um número que não ousava ligar há meses. Marisa, do outro lado, soltou um arquejo. Valéria! Meu Deus! Eu vi o vídeo. Você está bem? Onde você está? No hospital, disse Valéria com voz baixa. Nós estamos bem. O bebê está bem. A voz de Marisa quebrou com emoção. Você não precisa se explicar, querida. Eu só quero que você saiba que estou aqui. Todos estamos com você. Por um longo momento, Valéria não disse nada. Então ela sussurrou. Ele sempre dizia que ninguém acreditaria em mim. E agora o mundo inteiro acredita, respondeu Marisa. As lágrimas encheram os olhos de Valéria. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio. As horas passaram. Os médicos entravam e saíam. Uma conselheira chegou para falar sobre a recuperação do trauma. Eles falaram sobre terapia, moradia segura, opções legais. As palavras se misturavam umas com as outras, mas Valéria escutava. Pela primeira vez, ela estava tomando decisões que lhe pertenciam. Naquela tarde,
Quando o sol se pôs atrás dos edifícios, a enfermeira voltou com uma bebida quente. Você tem visitas, disse em voz baixa. O coração de Valéria acelerou. O quê? A enfermeira sorriu. As pessoas do prédio, o administrador e a mulher que a ajudou só querem vê-la. Quando eles entraram, Valéria sentiu as lágrimas novamente. A mulher mais velha se aproximou e segurou sua mão. Estamos orgulhosos de você, querida. Você foi muito forte. Valéria apertou seus dedos. Vocês me salvaram, disse. A mulher balançou a cabeça. Não, você se salvou sozinha. Quando o quarto voltou a ficar em silêncio, Valéria olhou para o monitor. O bip constante continuava. O ritmo parecia uma canção. Ela sussurrou para seu filho por nascer. Eles já sabem. O mundo sabe. E nós seremos livres. Lá fora, as luzes do hospital brilhavam contra o céu noturno. Do outro lado do vidro, os flashes das câmeras dos jornalistas relampejavam como raios. Lá fora, as pessoas discutiam, opinavam, julgavam e defendiam. Mas nada disso importava mais. Dentro daquele pequeno quarto de hospital, Valéria Morales começava a se reconstruir. Uma batida de cada vez. O monitor mantinha seu ritmo sereno. As luzes de São Paulo piscavam além da janela. E naquele silêncio frágil e sagrado, ela sussurrou a mesma promessa que havia feito na ambulância. Chega de silêncio. Desta vez, não era uma súplica, era um juramento. A audiência aconteceu exatamente 10 dias depois que o vídeo se tornou público. A essa altura, todos os jornais, os programas matinais e os fóruns online já haviam tomado partido. Alguns chamavam Valéria de sobrevivente, outros a chamavam de escândalo. Mas dentro da tranquila sala do Tribunal do Distrito Central de São Paulo, todo o barulho se desvaneceu. Apenas a verdade importava agora. Valéria entrou no prédio com um vestido azul claro, que mal cobria sua barriga em crescimento. Seus passos eram lentos, cuidadosos, mas sua cabeça estava erguida. O ar do tribunal cheirava a madeira polida e papel, uma mistura de lei e consequência. Os repórteres gritavam perguntas enquanto ela caminhava pelo corredor, os flashes das câmeras explodindo como pequenos relâmpagos ao redor dela. Ela não parou, não respondeu. O guarda a conduziu para dentro da sala principal, onde o inspetor Torres a esperava na primeira fila. Ele lhe deu uma leve inclinação de cabeça, calma, firme, reconfortante. Quando ela se sentou, ela o viu do outro lado da sala. Javier. Ele vestia um terno escuro, mas seu rosto estava cinza, vazio. A arrogância que antes preenchia cada gesto havia desaparecido. Ele se sentou ao lado de seu advogado, evitando o olhar dela. O som das câmeras lá fora lembrava a todos que o mundo estava observando. A juíza entrou. Esta audiência tratará das acusações de agressão agravada e controle coercitivo contra o acusado, Javier Morales. Sua voz era clara e cortante, atravessando o silêncio pesado. O promotor começou. Ele exibiu o vídeo, o mesmo que havia dado a volta ao mundo. A tela piscou, e lá estava novamente. O braço de Javier se levantando, o cinto descendo, Valéria chorando, implorando para que parasse. O som preencheu a sala. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Valéria não conseguiu olhar diretamente para a tela, mas não precisava. Ela se lembrava de cada som, cada respiração, cada lampejo de dor. Seus dedos se agarraram ao pequeno pingente de prata que usava no pescoço, o mesmo que antes usava para esconder os hematomas. Agora era apenas um lembrete de que ela havia sobrevivido a eles. Quando o vídeo terminou, o silêncio que se seguiu foi sufocante. Então, lentamente, a voz do promotor retornou.
A evidência é clara. Isso não é um acidente. É um padrão de violência, registrado e evidente. O advogado de defesa se levantou, seu tom medido. Meu cliente lamenta profundamente suas ações. Ele estava sob estresse emocional extremo. Ele nunca teve a intenção de machucar sua esposa. A juíza ergueu uma sobrancelha. No entanto, ele o fez. O advogado de Valéria falou em seguida. Sua voz era serena, mas firme. Excelência, o que vemos aqui não é um ato impulsivo. É o resultado de anos de controle psicológico que culminaram em violência física. Esta mulher foi isolada, vigiada, silenciada. A câmera que ele usou para dominá-la se tornou seu escudo. Valéria levantou a cabeça então. As palavras despertaram algo dentro dela. Não dor desta vez, mas força. Pela primeira vez, ela olhou diretamente para Javier. Seus olhos se encontraram por um instante. Os dele refletiam pânico e vergonha. Ela não desviou o olhar. Quando a juíza a chamou ao estrado, tudo pareceu se desfocar. Ela se levantou, respirou fundo e apoiou a mão no parapeito de madeira. O microfone captou o leve tremor de sua voz, mas suas palavras foram claras. Ele pensava que eu pertencia a ele, disse. Ele me fez acreditar que o problema era eu. Cada regra que ele impunha, cada palavra que ele dizia era destinada a me diminuir. E quando finalmente me recusei a continuar calada, ele me agrediu. Sua voz se tornou mais firme. Mas a verdade não morre quando alguém tenta silenciá-la. Ela espera, grava, sobrevive. A sala permaneceu em silêncio. A juíza a olhou com um leve gesto de respeito. Obrigada, senhora Morales. Quando ela voltou ao seu assento, sentiu-se tonta, mas livre. Pela primeira vez em meses, ela havia falado sem medo. Fora do tribunal, a multidão havia crescido. As pessoas seguravam cartazes. Justiça para Valéria. Fim ao silêncio doméstico. Nós acreditamos em você. O barulho subiu como uma onda, forte e humano. À tarde, a audiência foi concluída. A juíza negou a fiança e marcou a data do julgamento. Javier foi escoltado para fora da sala com as mãos algemadas. As mesmas mãos que uma vez tiveram poder sobre ela, agora estavam presas pela lei. Valéria ficou perto da porta do tribunal, observando-o desaparecer pelo corredor. Ela não sentiu ódio, não sentiu pena, apenas alívio. As correntes que haviam prendido seu coração por anos haviam se rompido. Lá fora, a luz do sol preenchia a praça. Os repórteres estavam ocupados, os microfones estendidos em sua direção. O inspetor Torres se interpôs, abrindo caminho. Deem espaço a ela, disse com firmeza. Ela se virou para ele e sussurrou. Obrigada. Ele assentiu. Você não tem que me agradecer. Você fez isso sozinha. Quando ela saiu para a luz, o vento bagunçou seu cabelo, levando os últimos vestígios do medo. Marisa a esperava perto das escadas, com lágrimas nos olhos. Ela correu até ela e a abraçou. Você conseguiu, murmurou. Valéria a abraçou com força. Nós conseguimos, respondeu. Elas ficaram assim por um momento, cercadas pelo burburinho das câmeras e das vozes. Mas, estranhamente à parte de tudo, a cidade que antes parecia uma jaula, agora parecia aberta novamente. Valéria olhou para o céu. Claro, infinito, real. Sua mão pousou sobre a barriga, sentindo um leve movimento sob a palma. Estamos livres, murmurou. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou de verdade. Semanas se passaram antes que Valéria pudesse respirar, sem lembrar do peso da sombra dele. A cura não foi rápida, nem foi elegante. Chegou em fragmentos. Nas longas manhãs de terapia, nas noites em que ainda acordava de sonhos que pareciam muito reais, nos pequenos movimentos de sua mão sobre a barriga crescente, como se quisesse se lembrar
de que a vida continuava. O hospital a havia transferido para uma casa de segurança sob proteção policial. As paredes ali eram simples, os móveis modestos, mas pela primeira vez ela dormia sem câmeras a vigiando. Cada manhã começava com silêncio, um silêncio que não era mais sufocante. Ela preparava chá, abria as cortinas e observava a luz avançar lentamente pelo quarto. Lá fora, o mundo já havia transformado sua história em um símbolo. As pessoas debatiam seu caso nos programas de televisão. Seu nome aparecia nas manchetes e desconhecidos lhe escreviam cartas de apoio. Algumas mensagens eram breves. Apenas você não está sozinha. Outras contavam histórias de mulheres que haviam vivido na mesma escuridão. Valéria lia todas com atenção, às vezes chorando, às vezes sorrindo. Em uma manhã, o inspetor Gabriel Torres visitou a casa de segurança com novos documentos. Ele os colocou sobre a mesa. O julgamento começará em 2 meses, disse. Nós a manteremos informada. Você não terá que enfrentá-lo novamente até então. Valéria assentiu, embora a ideia ainda apertasse seu peito. Eu terei que testemunhar? Sim, respondeu com suavidade. Mas desta vez você não estará sozinha. A influência dele desapareceu. O conselho de sua empresa o destituiu na semana passada. A rede que ele construiu desmoronou da noite para o dia. Ela baixou o olhar para os papéis. Ele construiu um império sobre as vozes dos outros. Talvez seja justiça que sua própria voz o tenha destruído. O inspetor sorriu debilmente. Justiça poética, talvez. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Há algo mais. Várias organizações querem se reunir com você. Estão preparando uma campanha para conscientizar sobre a violência doméstica. Acreditam que sua história pode ajudar outras mulheres. Valéria franziu a testa. Eu não quero fama. Eu só quero paz. Eu entendo, disse ele com gentileza. Mas às vezes a paz chega quando você usa sua dor para proteger os outros. Quando ele se foi, Valéria permaneceu sentada por um longo tempo. O vento batia nas janelas e ao longe soavam os sinos de uma igreja. Ela pensou em todas as mulheres que lhe haviam escrito. Aquelas que diziam que guardavam silêncio porque não tinham provas, porque ninguém acreditaria nelas. Ela pensou na luz vermelha, aquela que havia captado tudo. Aquela câmera havia sido um símbolo do controle de Javier, mas agora era a voz da verdade. Talvez ela também pudesse transformar essa verdade em algo mais. Naquela noite, ela abriu seu caderno e começou a escrever. As palavras saíram devagar, hesitantes, desiguais. Começou com silêncio, terminou com luz. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Ele pensou que eu era fraca, mas eu aprendi que a fraqueza é apenas força esperando seu momento. O ato de escrever a tranquilizou. Cada palavra era um pequeno ato de desafio. À meia-noite, a primeira página estava cheia. Ao relê-la, ela não viu uma vítima, viu uma sobrevivente. Os dias se transformaram em semanas. A barriga de Valéria crescia redonda, seus passos se tornavam mais lentos, mas seu espírito estava mais forte. O médico garantiu que o bebê estava saudável, e cada batimento durante as revisões a lembrava de que ela havia salvado 2 vidas, a dela e a de seu filho. Marisa a visitava com frequência, trazendo risadas e conversas normais. Elas falavam de nomes, do clima, de qualquer coisa que não envolvesse dor. Em uma tarde, Marisa a olhou e disse: As pessoas estão esperando para te ouvir. Talvez você devesse contar a sua versão da história, não a da mídia, não a do tribunal, a sua. Valéria sorriu suavemente. Talvez eu faça, mas não por atenção, por verdade. Alguns dias depois, o inspetor a ligou novamente. Haverá um segmento televisionado sobre o impacto do seu caso.
Queremos transmitir uma breve mensagem sua. Não precisa ser pessoal, apenas algo que encoraje outras mulheres a falarem. Ela hesitou por um momento e depois respondeu: de acordo, mas eu quero gravar do meu jeito. O estúdio preparou um espaço pequeno e privado, sem maquiadores, sem palco brilhante. Apenas uma cadeira, uma luz suave e um microfone. Quando a luz vermelha de gravação se acendeu, Valéria respirou profundamente e começou a falar. Meu nome é Valéria Morales, disse com clareza. Antes eu pensava que o silêncio me mantinha segura. Eu estava errada. O silêncio apenas protegia quem estava me machucando. Falar salvou minha vida. Se você tem medo, lembre-se disso. Sua voz tem poder. Sua verdade importa. Não deixe que o medo decida sua história. Quando ela terminou, a equipe permaneceu em silêncio. O produtor murmurou: foi perfeito. O vídeo foi ao ar naquela mesma noite. Em poucas horas, se espalhou por todo o Brasil e além. As pessoas compartilhavam suas palavras com mensagens de solidariedade e esperança. As linhas de ajuda receberam um número recorde de chamadas de mulheres buscando apoio. Pela primeira vez, Valéria não se sentiu exposta. Sentiu-se com propósito. Naquela noite, ela ficou de pé junto à janela da casa de segurança, observando as luzes da cidade brilharem como estrelas caídas na terra. A luz vermelha das velhas lembranças não estava mais lá. Em seu lugar, havia um brilho constante, o de um novo começo. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou: quase chegamos. O vento levou suas palavras para a escuridão, suaves e firmes. Pela primeira vez em sua vida, Valéria Morales não temeu ser vista. O mundo havia contemplado sua dor. Agora, contemplaria seu renascimento. A manhã da audiência final amanheceu clara e fria. O céu de São Paulo se estendia em um azul pálido sobre o tribunal, e o ar carregava a tensa quietude de uma cidade que aguardava justiça. Valéria chegou em um carro escoltado pela polícia, com as mãos apoiadas sobre sua barriga arredondada. Ela estava com 8 meses de gravidez. Os médicos a haviam aconselhado a não se expor ao estresse. Mas ela insistiu em ir. Eu preciso ver isso terminar, ela disse ao inspetor Torres. Dentro, a sala do tribunal estava cheia. Os jornalistas ocupavam as fileiras traseiras, com canetas prontas e câmeras apontando. As mesmas pessoas que uma vez filmaram o império de poder de Javier agora gravavam sua queda. A energia era diferente desta vez. Não era medo, era antecipação. Javier estava sentado à mesa do réu. Sua antiga postura confiante havia desaparecido. Seu advogado sussurrava algo para ele, mas ele não respondia. O homem que havia construído uma rede de controle agora estava preso sob seu próprio olhar público. O secretário pediu silêncio e a juíza entrou na sala. Este tribunal procederá à leitura de seu veredito, anunciou. Sua voz era serena e firme. As provas apresentadas, incluindo o registro completo da residência do acusado, foram revisadas. Este tribunal declara Javier Morales culpado de agressão doméstica agravada, controle coercitivo e abuso psicológico. As palavras caíram como um trovão. Por um instante, a sala inteira prendeu a respiração. Javier inclinou a cabeça com os olhos fixos no chão. A juíza continuou. O tribunal sentencia o acusado a 12 anos de prisão e ordena a transferência de seus bens para cobrir os danos e o apoio à reabilitação da vítima, a senhora Valéria Morales. O golpe do martelo ressoou na sala. Foi definitivo. Valéria não chorou. Simplesmente fechou os olhos e deixou que o peso dessas palavras se assentasse dentro dela. Por meses, seu mundo havia sido cheio de barulho. Gritos, jornalistas, advogados, perguntas sem fim. Agora,
Pela primeira vez havia paz. O barulho havia desaparecido. Apenas a verdade restava. Quando os guardas escoltaram Javier para a saída, ele a olhou brevemente. Não havia mais ódio em seus olhos, apenas vazio. Ela sustentou o olhar sem medo. Tudo havia terminado. Ele não tinha mais poder sobre ela, nem mesmo na lembrança. Ao sair do tribunal, a luz do sol tocou seu rosto. A praça estava cheia de gente. Havia faixas com frases como "Chega de silêncio" e "Justiça para Valéria". Os flashes das câmeras piscaram. Os microfones se estenderam, mas ela não estremeceu. O inspetor Torres abriu caminho pela multidão com voz tranquila. "Acabou", disse. Valéria sentiu. Sim, acabou. Nos degraus do tribunal, ela parou. A multidão silenciou. O vento levantou seu cabelo enquanto ela falava, com voz suave, mas clara. "Obrigada", disse, olhando para todos e para ninguém ao mesmo tempo. "Esta não é apenas minha vitória. É por cada mulher que pensou que sua voz não importava. Ela importa e sempre importará." Um aplauso percorreu a praça, primeiro fraco, depois mais forte, como uma onda de emoção que a envolveu. Ela se virou e caminhou devagar, sentindo o calor do sol em sua pele e o ar fresco que finalmente lhe pertencia. Passaram-se semanas antes que Valéria pudesse respirar, sem lembrar do peso da sombra dele. A cura não foi rápida, nem foi elegante. Chegou em fragmentos. Nos longos dias de terapia, nas noites em que ainda despertava de sonhos que pareciam muito reais, nos pequenos movimentos de sua mão sobre o ventre crescente, como se quisesse se lembrar de que a vida continuava. O hospital a havia transferido para uma casa de segurança sob proteção policial. As paredes ali eram simples, os móveis modestos, mas pela primeira vez ela dormia sem câmeras a vigiando. Cada manhã começava com silêncio, um silêncio que não era mais sufocante. Ela preparava chá, abria as cortinas e observava a luz avançar lentamente pelo quarto. Meses depois, em uma suave manhã de primavera, Valéria estava na varanda de um pequeno vilarejo costeiro, longe de São Paulo. O mar se estendia diante dela, infinito, com ondas que rolavam com calma persistente. Em seus braços dormia sua filha recém-nascida, respirando tranquila. A pele quente do bebê repousava sobre seu peito, seu pequeno coração batendo forte e sereno. Valéria sussurrou: "Você nunca conhecerá o mundo do qual eu escapei. Você conhecerá a paz." O vento trazia o cheiro do mar e da liberdade. Ela olhou para o rosto de sua filha e sorriu. Era um sorriso verdadeiro, não o educado nem o forçado que antes oferecia diante das câmeras. Era um sorriso nascido do mais profundo, de um lugar que havia sobrevivido ao fogo e encontrado a luz. Ela passava seus dias em silêncio, escrevendo enquanto a menina dormia, caminhando pela praia ao pôr do sol. Seu caderno se enchia de histórias, não mais de dor, mas de renascimento. Histórias de mulheres que descobriram que a coragem começa no silêncio, mas cresce até se tornar voz. Às vezes, ainda recebia cartas, enviadas por desconhecidos, que haviam visto o julgamento ou ouvido suas palavras. Ela lia todas, embora não respondesse. Seu silêncio agora era diferente. Não era medo, era escolha. Uma noite, sentada junto à janela, ela abriu o mesmo caderno onde uma vez havia escrito suas primeiras palavras. Sobrevivemos. Ela acrescentou uma última linha abaixo. E agora vivemos. A luz da lua iluminou a página. A menina se moveu um pouco e voltou a dormir, com sua pequena mão apoiada sobre o braço de Valéria. Lá fora, o mar avançava com poder tranquilo, infinito e paciente. Dentro, o ar estava cheio de paz. Valéria fechou seu caderno
e sussurrou para a menina adormecida, sem medo, sem silêncio. Ela se recostou, olhando para o horizonte, onde a água se unia ao céu noturno em uma linha perfeita. Sentiu que o mundo se abria finalmente, amplo e compassivo. A luz vermelha, que uma vez marcou seu sofrimento, havia desaparecido para sempre. Em seu lugar, brilhava a luz constante do amanhecer, a primeira luz de uma nova vida, suave, real e livre.